com o território dos midianitas. E lá ele ouve os sentinelas, os guardas, né, que são inimigos do povo de Israel, falarem sobre um sonho. E um dos soldados, que é o inimigo de Israel, que é o midianita, fala para o outro assim: olha, eu tive um sonho essa noite, um sonho esquisito, um sonho estranho. E aí o outro guarda fala: mas que sonho é esse? Eu estou aqui resumindo para que você possa entender. O outro soldado fala assim: mas que sonho é esse? Que sonho é esse que você teve? E daí ele fala que ele viu um novelo, né, correndo, né, e entrando pelo território deles e matando os homens, matando gados, matando todos. E isso parecia vir de Gideão. E Gideão, às escondidas, às espreita, ele ouve isso e imediatamente ele entendeu que realmente Deus estava com ele. E o que eu quero chamar a atenção a você é que Deus precisou falar 2 vezes com Gideão para confirmar. E o inimigo falou uma única vez. E Gideão entendeu, percebeu que era Deus que estava se utilizando deles para fazer uma confirmação. E eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, Deus se utiliza até dos nossos inimigos para confirmar um projeto dele para nós. Muitas vezes olhamos, percebemos que Deus está falando, mas não acreditamos. E passou o inimigo, os midianitas, os sentinelas que estavam ali naquela fronteira, falar de algo que Deus já tinha comunicado a Gideão e ele entender que era Deus que estava então confirmando. E é assim com você? Quantas vezes Deus já levantou pessoas, já não levantou até mesmo o inimigo, teu inimigo, para falar de um projeto que Deus tem para a sua vida, e então você desperta daquilo que foi falado e você então percebe que é Deus. Queridas, Gideão, ele tomou uma posição. Ele nunca tinha enfrentado uma batalha, ele não era homem de guerra. E no primeiro momento ele reuniu ali 32.000 homens para a batalha. Mas no percurso descendo para o campo de batalha, Deus fala com Gideão e fala: Gideão, para, não vai ser com esses não. Não, é muito homens e esta guerra e esta batalha eles vão dar como foram pelo braço deles que eles ganharam. E aí o Senhor manda a Gideão, então, separar, dividir, fala que é para tirar dali daquele meio os covardes. Então imagina a cena, Gideão chegando para os soldados e falando, né, dos midianitas que decepavam a cabeça, que faziam e aconteciam e que eles iam ser mortos. Imagine aqueles que eram covardes deixarem o campo de batalha e ali ficaram apenas 10.000 homens. Mas com esses 10.000 homens, Gideão segue para a batalha, mas Deus assim mesmo fala: não são esses 10.000. E aí, outra vez entra um processo na vida de Gideão e entender aquilo que Deus estava falando. E Deus fala a Gideão para tirar os tímidos. E ali naquele processo todo, eles ali num momento ali de ação, Gideão simplesmente começa a observar eles. E Deus assim ordena que observasse eles ao tomar a água. Aquele que se jogasse, que se molhasse todo, era para tirar. E aqueles que estavam bebendo com a água na mão, esses seriam os escolhidos. E o total de homens escolhidos foram 300 homens que iriam enfrentar 135.000 homens. E o que nós vamos entender? O que nós vamos aprender com isso? Deus não está interessado em quantidade. Porque Deus, ele trabalha com aquilo que está disponível. Neste
neste assunto, nesta história aqui de Gideão, nós vamos ver Deus trabalhando com a inteligência. Com a inteligência, algo natural do ser humano. Nós não vamos ver anjo descendo do céu, nós não vamos ver nada disso. Nós vamos ver homens sendo guiados pelo poder do Espírito Santo, mas sendo usado com a inteligência. E é isso que nós vamos ver na história. Você pode depois, com um tempo, bem gostoso, aí na sua casa, você vai poder ler as minúcias desta história, porque ela é riquíssima. Eu só estou aqui pegando alguns pontos para que eu e você possamos mergulhar naquilo que Deus tem para nos falar nesta tarde. E foi com esses 300 homens que Gideão ganhou a batalha. Com esses 300 homens que foram divididos em 3 grupos, em localizações diferentes, esses 3 grupos foram usados por Deus para então ganhar a batalha. O que eu quero dizer para você nesta tarde é que Deus, Ele trabalha para você, que tem fé nele. Gideão, ele se achava uma pessoa pequena, uma pessoa sem status. Muitas vezes você está se sentindo assim. Muitas vezes você não acredita nem em você, mas Deus o escolheu. Deus viu em você algo que o agradou, que chamou a sua atenção. Gideão foi chamado de homem valoroso, homem de fé. Gideão foi encontrado na galeria dos homens da fé, porque ele agiu pela fé, com fé no Deus Todo-Poderoso. E eu e você estamos inseridos neste texto, nesta história, porque Gideão, ele entra como um libertador de Israel, assim como Jesus, ele é o nosso libertador. Jesus, ele muda a nossa história, assim como aquele povo foi mudado através daquele ganho, daquela batalha ganha. Porque até então aquele povo era um povo que estava sendo escravizado pelos povos midianitas. Gideão recebeu uma ordem do Senhor, e quando ele recebeu esta ordem, não foi somente essa, mas você vai perceber que lá no texto, Deus dá uma ordem a Gideão para derrubar os altares de Baal que foram feitos pelo próprio pai dele. E o que nós vamos ver nisso também? Que muitas vezes nós não avançamos, nós não conseguimos avançar porque estamos ainda amarrados a situações familiares, a contextos familiares, ou seja, uma ligação que muitas vezes não é mais para se ter. O pai de Gideão levantou altares na cidade, altares para Deus estranho. Havia postes de ídolos espalhados pela cidade, e Deus ordenou que Gideão derrubasse também aqueles postes. Deus também ordenou que os altares fossem derrubados e lá construído um altar a Deus. O que nós aprendemos também é que eu e você podemos sim obedecer ao Senhor e nos desvencilhar do passado, nos desvencilhar de cargas do passado, de laços do passado, que muitas vezes impede você de prosseguir. Muitas vezes é uma simpatia, é algum laço que você fez no passado com a sua família, ou algo que a sua família faz, que você também faz e que você não consegue desvencilhar, e que você acha que é certo, mas Deus já falou que não é certo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa família e achamos, eu preciso fazer porque minha mãe fez, o meu pai fez, o meu avô fez, o meu tataravô fez, e aí você não consegue fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque você está amarrado numa situação, num laço do passado, um laço familiar, que você hoje não é mais, você não faz mais parte disso, porque você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nós muitas vezes olhamos para aquelas pessoas do passado e achamos, eu preciso fazer igual. Não! Eu preciso crer em Deus, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso ter uma mente renovada, eu preciso ter uma mente cauterizada nas palavras do Senhor e não cauterizada nas mundanas, nas coisas maliciosas do mundo.
Nós precisamos renovar a nossa mente para poder então prosseguir para o projeto de Deus e viver o projeto de Deus. Uma mente renovada alcança, segue os projetos de Deus. Uma mente que é alinhada com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, consegue andar rumo ao projeto de Deus. Nós não podemos ficar amarrados, nós não podemos deixar com que a nossa mente fique cauterizada com lembranças, com coisas do passado que muitas vezes te magoou, te paralisou. Muitas vezes você parou lá atrás, mas não foi Deus que parou você. Você foi parada porque você olhou para você olhou para a tua pequenez, você olhou o quanto você é pequenininho. A sua mãe também foi, a sua avó também foi, seu tio também foi. Então você vai viver essa modéstia. E Deus está falando, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo que você vai andar sobre as águas. Para andarmos naquilo que o Senhor tem, para andarmos no projeto de Deus, precisamos ter uma mente alargada para poder enxergar que Ele aumenta, Ele não diminui, Ele atribui, Ele não tira, Ele não divide. Precisamos entender que Deus, Ele alinha o povo dEle com missão, com propósito. Não podemos achar que Deus faz as coisas de qualquer maneira, joga ali, põe ali, faz ali. O mundo inteiro está trabalhando no ditado que Deus já tinha estabelecido. Olha as máscaras. Olha as máscaras, você imaginava que você ia andar de máscara, mas o Senhor já sabia, porque nada é novo para Ele. Por isso a nossa mente tem que estar aberta, alarguecida, para entender que Deus está mudando o curso das nossas vidas. Deus, Ele está mudando, Ele está fazendo até que os seus inimigos venham falar com você, assim como os inimigos de Gideão falou com Gideão, ou seja, cochichou ali entre ele conseguiu ouvir, discernir. Nós temos um Deus que tem propósito, que tem projeto, que tem estudo sobre tudo que acontece sobre o universo. Você não pode deixar de acreditar. Você não pode deixar de crer. Você muitas vezes olha para aquilo que aconteceu na sua vida de bom no passado e fica preso somente ali. Porque tem aquela pessoa que fica presa só o que aconteceu de ruim e não sai dali. Mas tem pessoa que viveu uma coisa muito boa lá no passado, mas não sai de lá também. Parece que ficou grudada ali e não consegue avançar. E Deus está falando, avança, anda, porque eu estou contigo. Dê o passo, porque eu estou contigo. Deus usou as mãos, os braços, os pés, a mente, a inteligência daqueles homens. Por isso eu dou uma dica para você. Peça a Deus sabedoria. Fala, Deus, me dá sabedoria para fazer aquilo que ninguém fez, aquilo que na minha família ninguém fez. Senhor, me dá sabedoria, me dá autoridade, me dá ousadia para fazer aquilo que no meio da minha parentela, aonde eu estou, lá no meu trabalho, ninguém fez. Me dá força, me dá coragem, porque aqueles 300 homens venceram no poder de Deus. Nós não olhamos para nós, não podemos olhar para nós, mas nós temos que olhar para Cristo. Pedro foi chamado a andar sobre as águas, e ele titubeou, olhou, mas ele foi, em determinado momento ele afundou, porque ele olhou para ele. E você não pode olhar para você e nem para a história da tua família, se a tua mente está projetada para os projetos de Deus. Os teus pensamentos viram um histórico diante do Senhor. Os seus pensamentos viram um monte de histórias, onde o Senhor fala, vou realizar, está na minha agenda, eu vou fazer, porque a sua mente, os seus planos estão conectados com os planos do Senhor. Não podemos olhar para o passado e ficar presa no passado. Não podemos desistir. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só tem promessa para aqueles que perseveraram. Na Bíblia não tem promessa para aqueles que desistiram. Não existe de Gênesis a Apocalipse promessa para aqueles que desistiram. Não existe.
Se você desistiu no meio do caminho, se você deixou de crer no Senhor, se você olhou, se você foi ferida, não importa o que aconteceu com você, que você parou, hoje o Senhor está falando, levanta, você é vaso escolhido por Ele. Você com Deus é maioria. 300 homens contra 135 mil homens. Ganharam uma batalha. Nós estamos vivendo o último tempo na terra. Precisamos ser ousados, precisamos ter coragem, precisamos sair, precisamos ser dinâmicos. Não podemos ficar amarrados em fábulas. Sabe, receitinha. Faz isso, depois amanhã faz aquilo. Não. A única receita que existe para o crente é aquilo que a palavra do Senhor diz. Até porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está livre. Você não precisa ficar amarrado a fábulas criadas pelo homem. Não estamos em tempo mais de meninice. O Senhor, Ele te escolheu para algo que só você pode fazer. Ninguém na tua casa pode fazer aquilo que Ele projetou para você. Por isso, nesta tarde, olha para aquilo que Deus está falando para você. Na tua parentela, é você que vai fazer. Lá na tua empresa, é você que vai fazer. Lá na tua escola, Ele te levantou para você fazer. Ai, Ana, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. A dica que eu dou é, busque o Senhor. Busque, leia a palavra. Veja as promessas. Siga as promessas de Deus. Siga os sonhos de Deus. Vai de em frente com os projetos de Deus. Porque Ele comunica ao nosso espírito aquilo que Ele tem no espírito dEle. Porque Ele é o Espírito, Ele é a palavra, Ele é a vida. Ele nos comunica, ele transmite a nós aquilo que está no coração dele, qual é o projeto, o sonho que ele tem para você. Não é o sonho da tua irmã, não é o sonho do teu pai, não é o sonho do teu marido, não é o sonho do teu filho. Deus, Ele é único, Ele vai tratar com você como pessoa única. Não é naquela questão genérica, no conjunto. Não, é no singular. Ele não vai tratar no plural. A dinâmica de Deus, quando Ele levanta um servo, Ele levanta um. E quando Ele fala um, Ele trata com aquele um. Então é você que está aí do outro lado, é você que é singular, que é única, que não tem ninguém igual a você. Pode até ter parecido, um jeitinho do cabelo, um jeitinho, o olho igualzinho, a boca, mas você é única, os genes que está você é único. Deus usou uma única forma para você. Ele não patenteou, você é única. Por isso, creia que você pode fazer mais ao Senhor. Olha para aquilo que você não consegue fazer. Você que é mãe, você que é tia, você que é vó, você que é jovem, você que é solteira, você que é viúva, você que é casada, não importa, Deus tem um projeto para você. Busque o projeto de Deus, busque os sonhos de Deus, busque aquilo que Ele quer para você, e isso será realidade na tua vida, e isso vai concretizar, porque pressão todos nós sofremos, mas quem sofre pressão são aquelas pessoas que conseguem contemplar os projetos de Deus realizados. Jesus sofreu pressão, Paulo sofreu pressão, os servos de Deus sofreram pressão, todos nós sofremos pressão, mas a diferença é em eu desistir ou eu prosseguir. E eu desejo que nesta tarde você prossiga. Eu desejo que na sua vida hoje você possa lembrar que o seu teto hoje, o seu teto, será o piso dos teus filhos amanhã. O seu teto que você está estabelecendo através de oração, de jejum, de fé, de perseverança, será o piso dos seus filhos, dos seus netos, amanhã.
Não deixe passar essa oportunidade. Deus está buscando homens e mulheres ousados, que não tenham medo de desafios, mas que acreditam nos desafios. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo hoje. Se Gideão tivesse visto a situação dele, ele não teria feito nada. Ele não teria feito nada. Mas ele foi um homem de fé, um homem valoroso, corajoso. E você hoje está sendo convocada a ser essa pessoa. Eu acredito que você, nesta tarde, tenha algo que está dentro de você que te machucou, algo que você paralisou. Você até escreveu aí no caderno, você até deixou escrito um desejo, um memorial. Vai buscar o seu caderno e coloque ele diante do Senhor. Vai buscar aquilo que você colocou, os seus projetos, os teus sonhos, e coloque diante do Senhor. Porque uma coisa é certa, se o teu projeto está alinhado com o projeto de Deus, você vai viver essa realidade em terra. Mas se o seu projeto está desalinhado com a vontade de Deus, vai ficar somente o seu projeto. É só o seu projeto. E Deus tem um tempo para a realização do projeto. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. A vontade é para hoje, mas Deus quer para amanhã. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O segundo Adão foi maior que o primeiro. Amanhã você vai ser melhor do que hoje. Por isso, querida, creia. Creia em Deus. Creia nas promessas dele. Creia que ele tem algo melhor, eficaz para a tua vida. E não deixe com que as circunstâncias ou lembrança do passado te paralise. Porque, como eu disse, Deus está buscando pessoas que tenham uma mente renovada e que não venham a se conformar com o mundo. Porque se você não renovar a tua mente, você não vai ver os sonhos de Deus realizados na tua vida e através da sua vida. E isso é um perigo para nós. Porque nós paramos, não avançamos. Por isso, precisamos refletir sobre as nossas ações, sobre o que fazemos, sobre o que falamos e o que colocamos diante do Senhor. Porque muitas vezes colocamos sonhos, projetos diante do Senhor e se esquecemos que Ele tem já o dele prescrito lá. E que na verdade, o que vai prevalecer não é o teu não. É o dele. E eu sou prova disso. Sou prova disso. Então, os planos dele não é igual o nosso. Nem do teu filho, nem do teu marido, nem de ninguém. Por isso, faça uma conexão maior com Deus. Faça uma avaliação da sua vida. Prescreva o que você tem falado nesses últimos tempos. Como você tem se sentido nesta situação até de pandemia? O que é que você tem sentido e o que te paralisou? E daí quando você colocar isso tudo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo na sua mente tantas circunstâncias, tantas coisas que te trouxe medo e você paralisou. E que Deus fala, seja ousada, porque eu não parei. Eu te dei e Ele não tomou de volta. Você sabia que aquilo que Deus te deu, Ele não tomou de volta, não? Não, você pensa que Ele tomou de volta. Mas Ele não tomou de volta. Ele quer que você cumpra aquilo que Ele deu, porque Ele tem propósito na sua vida. Ele não vai voltar. E outra, a palavra dele não volta. Não caia. Aquilo que Ele estabeleceu, está estabelecido. Eu posso ir para o Japão, eu posso ficar no Brasil, eu posso ir para Santana, eu posso ir para Lapa, posso ir para o Morumbi, posso ir para onde for. O plano dele foi dado, então vai se cumprir. E é você, o instrumento humano, que Deus vai se utilizar. Não espere muitas vezes o anjo descer, não. Deus vai se utilizar dos seus braços, da sua boca, dos seus olhos, da sua perna. Assim como Ele se utilizou daqueles 300 homens. E para nós encerrarmos aqui, peça a Deus uma sabedoria sobrenatural.
Peça a Deus estratégia. Senhor, como é que eu vou fazer isso? E Deus, muitas das vezes, Ele vai se utilizar de coisas absurdas. Ele vai se utilizar de coisas tão absurdas que você vai falar, será que eu vou ter condições de fazer? Meu Deus, será que eu vou conseguir realizar? Porque você está pedindo e Ele vai te responder. Mas não tenha medo, porque Ele vai usar você e quem Ele tiver que usar para que aquilo que Ele projetou aconteça na tua vida e através da tua vida. Não tem dinheiro? Não se preocupe, não. Porque quando Deus ordena, está tudo pronto. Você não está vendo nada. Você não está vendo nada. Você não está vendo nada pronto. Você não está vendo nada. Nada. Mas você tem que ser flexível. E quando eu falo flexível, é aquela flexibilidade de se encurvar mesmo. Sabe a água? A água a gente coloca dentro de um copo, de uma taça. Ela se molda na forma de taça. Se você colocar a água numa tapoé quadrada, ela vai ficar redonda? Não, ela vai ficar quadrada. Então eu preciso me moldar, eu preciso ser um pouquinho mais flexível. Porque se eu endurecer, Deus quebra. Já viu cana quebrada? Já viu pau quando quebra? Já viu barro quando é quebrado? O tijolo quando ele é quebrado? Então precisamos muitas das vezes ser flexível. Deixar Deus nos moldar. Para que possamos então ser realmente ousadas. Para fazer exatamente aquilo que Deus quer. E não aquilo que você quer. Porque muitas vezes nós temos tanto eu. E temos que se policiar com esse eu. Porque não é eu, mas é nós. Porque é Pai, Filho, Espírito Santo e você. Não é eu. Não existe isso para uma serva de Cristo. Para uma serva de Deus. Não existe isso. É nós. Porque você não fará nada sozinha. O Espírito que habita em você, ele é vivo. O Espírito que está em você, ele é real. Então não é só você, é Pai, Filho, Espírito Santo, é nós. Então nós entendemos que há um processo. E nesse processo eu entendo que quando eu ouço a Deus, eu consigo fazer maravilhas. Eu consigo andar milhas sem me cansar. E é isso que nesta tarde você vai guardar no seu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus abençoe a tua família esta tarde, que o Espírito Santo possa falar grandemente, ainda mais no teu coração. Nosso tempo de pandemia é tempo de mudar história. Não é para todo mundo ver, não. Que tem coisa que não é para todo mundo ver, é você e Deus. É você e Deus. Não é para o vizinho ver. Deus às vezes quer você. Não sei porque eu estou falando isso. Há uma intimidade aí que o Senhor quer mais. Ele requer mais. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o coração. E Deus não fica tutibiando, Ele conhece teu coração. Porque ainda em forma, Ele já te chamava pelo nome. Então Ele conhece, Ele nos conhece. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Glória a Deus, meu Deus do céu, que banquete. Deus é tremendo. Olha a palavra, ela veio de encontro. Deus veio confirmando cada detalhe. Ele é fiel. Quem te chamou, garante. Ele te capacita. Ele vai te dar estrutura.
cura, se veja sarada. O que nos resta agora nessa tarde dizer: Senhor, eis-me aqui, Amém. Cumpra em mim o teu querer. Amém? Que Glória possamos ser como Maria, que possamos ser como o apóstolo Paulo, Amém. que possamos ser como Isaías, que disse: eis-me aqui, cumpra em mim, ainda que eu não esteja entendendo a largura, a profundidade, mas que eu possa nesta tarde dizer: Senhor, eis-me aqui, Glória a Deus. Cumprarabás. Ele é Aleluia. fiel, Ele é tremendo. Olha que banquete, olha que palavra urgente, vinda do trono dos céus. Ele é maravilhoso. Nós vamos orar agora, amém? Calcados nessa palavra, estruturados nesta palavra. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, imprime em mim esta palavra, que eu possa me apropriar desta palavra bendita, palavra que transforma, palavra que nos ergue, palavra que nos dá estrutura, palavra que nos habilita, palavra que nos levanta. Aleluia. Como ele falou para Josué: levanta-te. Ei, Rabaxui. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a tua palavra. Ah, meu Deus, a tua palavra diz que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nessa tarde o Senhor veio com a tua palavra, palavra mais urgente, palavra que estava no teu coração, palavra estabelecida por ti, não por homens, Senhor. Então, Deus, nesta tarde, nós nos rendemos aos teus pés, e a exemplo dos teus servos, nós dizemos: eis-me aqui, cumpra em mim a tua palavra. Pai, nós clamamos a ti, ó Deus, para que em tudo possamos te obedecer, para que em tudo possamos estar alinhados ao teu propósito, para que possamos, ó Pai, aceitar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, por isso, Deus, tira toda a velhoria, tira todo o ranço religioso, tira toda a lógica, tira todo o eu, como foi falado nessa tarde, tira todo o eu, que o nosso eu caia por terra, e que a tua palavra, a tua vontade venha a ser estabelecida sobre as nossas vidas, sim, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Deus, como Gideão, Senhor, meu Pai, ele entendeu o teu propósito, ele aceitou, Deus, então nós também aceitamos a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da Ana Cláudia, te louvamos porque ela foi canal de bênção nessa tarde para nossas vidas, te louvamos, Pai, por essa tarde de vitória, te louvamos por tudo aquilo que ainda está por vir, Pai, e como foi falado, Ramanda Cassi, Deus, é um tempo de oportunidades, então que possamos aproveitar esta oportunidade, Pai, porque importa é agradar a ti e não a homens. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, vai fazer através de nós e por nós. Em nome de Jesus é que oramos, declarando a vitória do Senhor, em nome de